Vamos agora conversar com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza para o biênio 2023-2024, o vereador Gardel Rolim, que é do PDT. Seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Nonato. Muito obrigado aí pelo convite, Nonato e Yuri. Um prazer grande estar aqui. Bom dia. Muito obrigado também, agradecemos. O senhor assumiu a gestão com um grande desafio, taxa do lixo. Isso dividiu, inclusive, a base aliada da Câmara. Como reverter essa situação? Nonato, esse é um debate muito importante que toda a cidade precisa fazer, né? Todos os cidadãos precisam estar atentos. Nós temos problema, né, com relação ao lixo desde a década de 80. Sempre foi uma situação muito difícil para a cidade, né? De lá para cá, muitas coisas foram tentadas. E há 2 anos atrás, a Agência Nacional das Águas, né, junto com o Senado Federal, discutiu o marco regulatório do saneamento que tratou do tema e colocou o manejo de resíduos sólidos, que é o nosso lixo, dentro do saneamento básico e impôs aos municípios que fizessem uma cobrança específica para financiar o custeio desse tratamento desses resíduos sólidos. Então, Fortaleza precisou se debruçar sobre o tema. No final do ano, nós votamos a taxa, né, do lixo. Agora, em janeiro, votamos as isenções dessa taxa. 70% da população de Fortaleza, dos domicílios, não pagarão essa taxa. E o que fica de nós é a convicção de que, tendo recurso novo para a gente investir no manejo desses resíduos sólidos, a gente vai ter uma relação diferente com o nosso lixo, Renato. Então, esse é um problema histórico da cidade que eu espero que agora, com um novo financiamento, com um novo dinheiro, a gente consiga resolver. Tem muita gente que confunde que a taxa do lixo vai ser para melhorar a coleta. Isso também vai acontecer. Então, inclusive, o Francisco Leite de Souza está aqui pelo nosso chat, falando de taxa do lixo, que deveria ser paga por todos, com equipamentos, e que tivessem equipamentos que pudessem medir o volume de cada gasto, de cada uso, como água e luz acontece. Ele pergunta, presidente, se cobrar essa taxa com base no IPTU, não é cobrar novo IPTU? É bitributável? Na verdade, ela não será cobrada baseada no IPTU, né? A prefeitura procurou um critério e esse critério tem relação com os domicílios, com as residências, porque quem gera, né, quem produz lixo são as residências, haja vista que os grandes geradores, como os comércios, os negócios, as indústrias, elas já têm um sistema de coleta especial. Então, dito isso, nós precisamos agora acompanhar, né, as ações da prefeitura. No final do ano, nós também aprovamos na Câmara Municipal um programa chamado Mais Fortaleza, que prevê a ampliação de muitas políticas públicas relacionadas ao lixo, dentre elas mais ecopontos, para que permita o cidadão a entregar o seu lixo reciclável. A gente, dentro desse projeto, também está uma parceria com associações de catadores, que tem já um projeto piloto ali na Beira-Mar e no Meireles, Nonato, que você pode, através de um aplicativo, agendar a coleta do seu lixo reciclável e o catador vai até a sua casa retirar esse lixo. Então, esse programa vai ser expandido para a cidade. É porque sempre se fala em projetos que beneficiam o lado do litoral, o lado nobre da cidade, mas existe uma porcentagem de usuários do sistema municipal que não tem esse benefício. Exato. Isso que eu estou colocando, esse projeto que eu estou falando, ele é um projeto piloto, né? A prefeitura, antes mesmo da cobrança, estabeleceu esse projeto para avaliar a sua eficácia e está tendo bons resultados. O que nós estamos falando aqui é uma ampliação dessa política. Nós precisamos ter uma política pública inovadora para tratar dos resíduos sólidos, para tratar do nosso lixo, né? Como eu disse, é um problema de 40 anos ou mais, que a gente precisava ter uma política pública nova, e para isso é necessário que tenha recurso novo, e obviamente foi por isso que o marco regulatório do saneamento impôs essa cobrança. Então, de nós, eu tenho uma expectativa, na verdade uma convicção, de que com dinheiro novo, nesse projeto, nessa estrutura de coleta da prefeitura, nós vamos ter uma cidade mais limpa e a gente possa, inclusive, aumentar a nossa taxa de reciclagem em Fortaleza, que hoje já é maior do que a média nacional. Então, inclusive, esse projeto que nós aprovamos, ele estabelece que nos próximos anos nós teremos que chegar em 50% de reciclagem do nosso material que a gente coleta. Então, é importantíssimo
nós vamos acompanhar, a Câmara Municipal, obviamente, vai continuar atenta a esse tema. O cidadão de Fortaleza precisa acompanhar essas ações para que, de fato, a gente tenha uma cidade limpa nos próximos anos. Essa vai ser a prioridade de sua gestão? Ou quais são outros fatores que vão influenciar na frente da Câmara? Na verdade, assim, a nossa prioridade, Nonato, qual é a expectativa sempre de quem assume a presidência da Câmara Municipal? É aproximar o parlamento do cidadão. O cidadão que está aqui nos ouvindo, que está nos acompanhando, precisa acompanhar os trabalhos da Câmara Municipal. Nós temos sessões terça, quartas e quintas, voltaremos agora dia 1º de fevereiro, na próxima quarta-feira, e as pessoas precisam estar atentas aos que os vereadores discutem na Câmara. E o nosso trabalho vai ser isso, vai ser aproximar esse cidadão. Para isso nós temos duas ideias, dois projetos. Um deles é levar a central de cidadania que já funciona na Câmara Municipal para os bairros, fazer a central da cidadania itinerante, que é muito mais do que levar os serviços da Câmara Municipal para os bairros, é também se aproximar do eleitor e poder ouvir o cidadão de Fortaleza fazendo um grande movimento da Câmara em direção aos bairros, principalmente na periferia. E outra grande aposta nossa é de fortalecer a escola do parlamento, não apenas como um caráter pedagógico, de trazer cursos para a formação dos servidores e assessores, mas que a escola do parlamento fomente debates importantes para a cidade. Nós já temos, por exemplo, planejado para o primeiro semestre um grande seminário para tratar sobre o plano diretor, um seminário de formação. É um seminário que vai ser aí voltado não só para assessores, vereadores e servidores, mas também para toda a população, que é um seminário de formação, haja vista que o plano diretor é um grande debate que deverá chegar à Câmara Municipal ainda esse ano. Deixa eu aproveitar e falar em esse plano. Qual é o quantitativo de servidores da Câmara Municipal agora, em 2022, que vai começar o ano novo agora? Bem, nós temos aí, se nós colocarmos servidores de carreira, concursados, nós colocarmos assessores, nós temos mais de 2.000 pessoas, que estão à disposição sempre dos vereadores e da cidade. Então, é esse público-alvo que a gente quer, no primeiro momento, disponibilizar esse curso de formação do plano diretor, obviamente abrindo para a população. Então, são muitos servidores que também farão esse movimento com a Central da Cidadania Itinerante, chegando perto do cidadão. É evidente que quando o senhor fala em trabalhar terça, quartas e quintas, não significa que nas segundas e nas sextas-feiras vocês parem, não. Tem outras ações. Não, muito pelo contrário, A Câmara, ela funciona a semana inteira. Isso que é para o cidadão, o eleitor, saber quais são as atividades da Câmara e por que é que só 3 dias de trabalho em plenário, Tem comissão. Porque, na verdade, nós temos, além das sessões em plenário, que são terça, quartas e quintas, que são os dias em que os vereadores deliberam sobre as matérias, existe todo um trabalho por trás até que essas sessões aconteçam, como as comissões que funcionam normalmente durante a semana inteira, inclusive segunda e sexta, e nós temos, além disso, o trabalho do vereador. A sessão plenária, ela é o último passo de um projeto que o vereador propôs, que o vereador veio da comunidade, que o vereador escutou da população. Então, segundas e sexta-feiras são dias em que, além dos vereadores estarem andando, disponíveis para a população, também são os dias que as comissões funcionam para que a gente tenha as sessões plenárias nesses outros dias da semana. O senhor falou do plano diretor e eu me lembro aqui que Fortaleza tem 39 territórios administrativos. Como é que o plano vai atuar nesses territórios? De que forma? Bem, já está acontecendo, Nonato, os fóruns territoriais, que são grandes debates em cada um desses territórios. Então, ao longo desse primeiro semestre, a Prefeitura, e aí é bem importante dizer que quem conduz a revisão neste primeiro momento é o Poder Executivo. Então, o Poder Executivo está fazendo todo um estudo, está organizando esses fóruns territoriais. Depois disso será feito um grande fórum, certo? Que contemplará toda essa discussão dos 39 territórios, e aí depois chegará na Câmara Municipal, que também fará suas audiências públicas para tratar dos principais temas. Então, uma lei muito importante,
é uma lei que precisa ser revisada a cada 10 anos. É onde ela define os destinos da nossa cidade. Então é muito importante o cidadão de Fortaleza procurar saber através do site da prefeitura, que já está organizado para isso, já tem informação para isso, para que o cidadão procure saber a data, o local do seu fórum, do seu debate, para que ele possa acompanhar e possa propor e possa ouvir o que está sendo proposto e discutido nos fóruns. Olha, a gente tem perguntas pelo 981543814 para que vocês possam também fazer indagações ao presidente da Câmara, Gardel Rolim, do PDT. Tem alguma chegando já por aí? Tem pergunta. Eu vou tentar juntar aqui, Nonato, fazendo uma pergunta minha também. O senhor falou em questão de aproximar a Câmara da população, talvez mais do que um deputado, né? O prefeito, o vereador, realmente está mais próximo ali da população, também mais passíveis, inclusive, de críticas, manifestações, né? Porque realmente está mais próximo ali dos problemas diários, né? Aí justamente as pessoas estão perguntando aqui, talvez muito na questão de sempre se misturam, né? O trabalho do vereador, do prefeito, e as pessoas perguntam muito desse papel do dia a dia. Questão, agora período de chuva, né? O pessoal está perguntando muito aqui, questão de semáforo, alagamento, buraco, né? Aí para o senhor até explicar essa questão, né? Do trabalho da prefeitura, o trabalho do vereador e como é feito também esse trabalho em parceria. Bem, as pessoas moram nas cidades, né? Então, quando você perguntar sobre os problemas que as pessoas têm no dia a dia, 90% desses problemas são relacionados à cidade, né? Se você perguntar qual é a ação do governo federal em Fortaleza, né, do governo federal, as pessoas não vão saber identificar. Quais são as ações do governo do estado na cidade de Fortaleza? As pessoas também não conseguem, em linhas gerais, identificar. Mas quando você é questionado quais são os problemas, normalmente é prefeitura e o vereador, que é o representante da sua comunidade, é o que é mais cobrado, né? Então a gente pega, por exemplo, como você falou, nós estamos no momento de chuva. Então alagamento, buraco, não sei o que, é sempre uma cobrança do vereador. E são sempre os vereadores que estão na rua para ouvir essas cobranças e tentar uma solução, né? Nós estamos num período difícil, período que a cidade, muitas vezes, a cidade de Fortaleza, ela não foi preparada ao longo dos anos para ser uma cidade que receba muitas águas das chuvas. Haja visto que nós estamos no semiárido, né? No litoral, mas é no semiárido do Brasil. Então, nós ainda temos muitos problemas com alagamento, embora a gente precise dizer que ao longo dos últimos 10 anos, Fortaleza viveu e vive o maior plano de drenagem da sua história, né? Nunca foi feita tanta drenagem como foi feita nos últimos anos. Tanto é que a gente tem visto os pontos de alagamento diminuírem. Mas a prefeitura tem sido muito eficaz. E o papel do vereador é sempre estar atento e cobrando, né? Não há quem cobre mais a prefeitura do que os próprios vereadores. Porque os vereadores são cobrados diariamente, né? Então esse papel, eu julgo que ser um papel importante do vereador, é de ser a escuta da população e de ser esse cobrador junto à prefeitura, né? Quem tem microfone, quem escuta, quem tem a representatividade da população é a Câmara Municipal. O prefeito foi eleito com um pouco mais de 50% dos eleitores, né? Então metade da população, ou um pouco menos da metade, não se vê representada, mas a Câmara não. A Câmara, ela é representada, ela representa 100% da população de Fortaleza através dos seus partidos, através dos seus mandatos. Então, esta cobrança ao Executivo é feita diariamente, sistematicamente pela população, que através do vereador consegue fazer. Aproveitando, só aproveitando queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação, falando dessa questão dos debates. Porque a Câmara Municipal, né? Às vezes quando a gente vê aqueles debates mais nacionais, né? Quando alguns parlamentares trazem aqueles debates mais de fora realmente, né? Eu queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação. Qual é o ponto, né, que isso interfere na questão local, né? Que o senhor falou justamente isso, né? Porque a gente está vendo o problema aqui do local, da população, o que está interferindo aqui no fortalezense. Mas aí, às vezes a gente vê debates que às vezes a gente no nosso imaginar que fogem a essa proximidade. A essa proximidade, justamente. Aí tem muito a ver com a identidade, né, da pauta de cada vereador. E muitas vezes até a pauta
da população ou daquele grupo que elegeu aquele vereador, né? Imagine que um vereador que está lá porque foi eleito por um grupo da educação, por exemplo, é um professor que tem a sua militância voltada para a educação, quando ele percebe que há, né, uma divergência muito grande sobre a educação, do que ele pensa em linhas gerais de nível nacional, e aí ele faz essa crítica até para reverberar aquela pauta que ele defende, né? E é importante também a gente dizer que, embora a gente esteja muito atento às questões locais, eu mesmo faço isso, né? Saber como é que está funcionando a creche dos bairros, como é que está as escolas, quanto já foi avançado nesse ponto ou naquele, a gente também precisa compreender que há uma influência muito grande, né, do governo federal, das pautas nacionais na cidade de Fortaleza. É um desafio para o vereador, você ao mesmo tempo dar conta de um debate que é local, que é do dia a dia das pessoas, como um calçamento de uma rua, e ao mesmo tempo você compreender e tentar você inserir esse debate no macro, que também é importante. Fortaleza sofreu muito nos últimos anos porque viu, né, assim, as suas pautas serem apertadas pelo governo federal. Para vocês terem uma ideia, tem repasses do governo federal, Nonato, para o IJF2, que estão há 3 anos atrasados. Então, é uma coisa que interfere na vida do cidadão, porque quando o cidadão chega no IJF, que não é de pronto atendido, lá ele cobra do prefeito, ele cobra do vereador, mas a gente também precisa dar essa magnitude ao debate, que a gente precisa dizer, olha, o governo federal trancou o credenciamento dos leitos do IJF por 3 anos, e isso causa um prejuízo financeiro à cidade de Fortaleza, que muitas vezes precisa desse recurso, precisa investir esse recurso para atender melhor o cidadão. Então, é um desafio, né, você dar conta das pautas locais e, ao mesmo tempo, você entender que Fortaleza não está fora do Brasil e está sujeita às decisões nacionais. Muitas vezes os eleitores, eles têm uma visão de que o legislativo, como o senhor falou, o legislativo municipal é muito importante para cada eleitor, porque está perto dele e ele convive com os seus representantes. Mas algumas vezes, alguns problemas locais, regionais, que deviam ser bem mais tratados pelos vereadores, passam a margem de toda a discussão com outras citações, que muitas vezes até fazem com que os legislativos municipais, estou falando do caso de Fortaleza, os legislativos municipais virem foco de piadas, né? Uhum. Por exemplo, a bancada que lhe elegeu para presidente é bem maior do que a de oposição ao prefeito, não é isso? Como é conviver? Como é que muitas vezes as denúncias relacionadas às causas e às coisas do município não são largadas de lado? Não, isso aqui vai interferir na prefeitura. Acontece isso em algumas casas legislativas. Pois é, eu tenho cuidado, Nonato, como você mesmo disse, eu fui eleito por a unanimidade dos vereadores, né? Uhum. Além do meu próprio voto, eu tive os 42 votos dos outros colegas. Então, isso me dá uma responsabilidade muito grande. E, ao mesmo tempo, eu posso dizer que fui eleito dessa forma, porque como líder do governo, que fui os 2 primeiros anos deste mandato, dessa legislatura, eu sempre tratei todos com muito respeito. Então, oposição à direita, oposição à esquerda, base de governo, eu sempre tratei o parlamento como o parlamento deve ser tratado. E como é este tratamento? É um tratamento de autonomia. O parlamento é um outro poder. O parlamento precisa ser respeitado. Então, meu papel como presidente agora não é governar a Câmara para a base aliada do prefeito Sarto. O meu papel agora é governar a Câmara para os 43 vereadores que representam, como eu já disse, a totalidade da população. E a população pensa diferente. Tem parte da nossa população que é de direita, conservadora, liberal, tem parte da população que é de esquerda, que é, enfim, então, progressista. Então, meu papel é saber conciliar todos esses entendimentos para que a Câmara produza, a Câmara entregue leis, que a Câmara entregue debates, e esses debates precisam ser respeitosos entre nós, achar sempre um meio termo, e aí só tem uma receita, Nonato, é muito diálogo, é escutar muito, é conversar muito e procurar os entendimentos. Muitas vezes não é fácil, mas a Câmara Municipal, ela
aqui em Fortaleza e, obviamente, em todas as cidades do Brasil, ela não pode ser vista como uma extensão do Poder Executivo. Pelo contrário, precisa ter uma afinidade e nós na Câmara buscamos isso. Por quê? Porque o Poder Executivo, ele executa a política pública e a gente precisa entregar para o cidadão de Fortaleza. Mas resguardado aqui a autonomia de cada um, resguardado aí o poder de cada um e resguardado sempre com muito respeito quem pensa diferente. Eu vou pedir um tempinho seu aqui para a gente ter o intervalo comercial. Como toda empresa, dependemos também do faturamento. Claro. Mas vou deixar no ar uma pergunta exatamente como é que o senhor tem visto o racha entre PT e PDT. Qual é a sua visão? Um pouquinho do seu perfil, da sua história. Qual é a sua origem política? É a primeira vez de mandato? O primeiro mandato, não? Eu estou no segundo mandato. Segundo, exatamente. Isso. Falamos já desse assunto, 10h28 agora. Jangadeiro Band News FM. 10h29, a gente volta a conversar com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Deixei no ar algumas questões. Vou começar pelo seu perfil, a sua origem política, é o segundo mandato. Qual a sua área de atuação em Fortaleza como vereador? Nonato, eu sou da área da saúde, sou fisioterapeuta, então me dediquei aí não só o mandato na Câmara Municipal, mas a minha vida inteira, desde que entrei na faculdade, que eu me dedico à saúde e à saúde pública de Fortaleza. Então, tem aí quase 20 anos já dedicado a isso. Na militância política partidária, sempre fui alguém que tive uma proximidade com o centro-esquerda. Fui eleito em 2016 pelo PPL, que é um partido de centro-esquerda, depois ele foi extinto do Brasil. E eu migrei para o PDT e tive o segundo mandato e agora cheguei na presidência da Câmara, como eu já disse, eleito pela unanimidade dos colegas, né? E como é que o senhor tem visto, os partidos. Já que falou do PDT, esse racha entre PDT e PT? O ex-prefeito Roberto Cláudio, em entrevista aqui mesmo na emissora, ele disse que vai ser oposição, vai fazer oposição ao governador Eumano de Freitas. Qual é o seu posicionamento e a sua avaliação em relação ao partido? Bem, eu acho que nesse momento o que interessa ao cidadão de Fortaleza é que o governo do estado tenha uma parceria com a prefeitura de Fortaleza para que ações em benefício da população sejam feitas, né? Esse é o ponto fundamental e crucial para nós. O governador Eumano foi eleito por todos os cearenses, inclusive pelo fortalezense. E o que nós esperamos, e eu como vereador, que ando na periferia, que converso com a população de Fortaleza, a expectativa é que o governo do estado tenha uma atuação firme na cidade de Fortaleza. Se é uma parceria com a prefeitura, ótimo, é o que nós esperamos. Se não é, que o governo do estado marque a sua presença em Fortaleza. E aí existe um clamor da população que é muito forte, Nonato, principalmente na questão da saúde, né? Nós precisamos ter um atendimento mais digno ao cidadão de Fortaleza, no HGF, em outros hospitais públicos do estado, e a gente precisa ver concretamente uma ação firme do governo do estado no combate à violência. É isso que o cidadão está esperando. Digamos assim, esse entendimento político, partidário entre PT e PDT deverá ser discutido nos próximos meses e, obviamente, no tempo oportuno, deverá ter-se uma decisão, né, sobre isso. Em 2024, o PDT, que hoje governa Fortaleza, deverá ter candidato. E nós respeitamos se o PT também tiver a mesma decisão. No tempo oportuno, essas tratativas acontecerão. O que no momento nós esperamos é uma ação efetiva do governo do estado em Fortaleza. Se em parceria com a prefeitura, melhor. Se não, a gente espera que o cidadão de Fortaleza seja tratado como todo cidadão cearense que elegeu e tem um novo governador. Você falou de saúde e o Sindicato dos Médicos do Ceará está lançando essa semana uma campanha com o objetivo exatamente de denunciar problemas de infraestrutura e de insegurança em postos de saúde, em locais de atendimento à população. Reclama-se reclamações estruturais como problemas de mofo nas paredes, infiltrações, rachaduras também, e até mesmo a existência de equipamentos que estão danificados e que não recebem realmente manutenção. Fica aí uma sugestão para que a Câmara Municipal coloque isso em evidência. Agora, com relação
há uma outra pergunta. A pergunta chegando aqui de ouvintes que querem saber, por exemplo, deixa eu ver, pegar aqui, relacionado exatamente a um problema que é de chuvas. Reclamações de que toda vida que aponta uma nuvem maior na cidade, tem os semáforos ficam no amarelo, apagam. E semana passada um ouvinte questionou aqui: os vereadores não podem fazer nada por nós, não? Em outras grandes cidades, os problemas de furto de cabos, de queda também de energia, não afetam a tecnologia dos semáforos. Uns não são impactados e outros são. Vou repassar então essa pergunta do ouvinte. Os vereadores não podem fazer nada por nós, não, já que também me incluo como cidadão de Fortaleza e convivo com esse problema dos semáforos, não só em dias de chuva, mas continuamente. Não há possibilidade de vocês utilizarem a voz também do cidadão lá? Claro, isso tem sido feito, Nonato. Na verdade, a gente tem acompanhado essa problemática, que inclusive o próprio prefeito Sarto também tem se posicionado contra. A gente tem tido um problema na cidade de Fortaleza, que é o roubo de cabos, de fios, que é impensável na história de uma cidade como Fortaleza. A cada dia que se passa, Fortaleza tem tido mais incidência desse tipo de crime. E eu mesmo acompanhei uma reunião em que o prefeito Sarto cobrou, né, a ex-governadora, que ainda estava no cargo, a governadora Isolda, que pedisse à Polícia Civil que intensificasse o trabalho nessa área para que a gente evitasse esse tipo de problema na cidade de Fortaleza. E paralelamente a isso, está se discutindo também novos formatos da gente depender menos desse cabeamento para funcionar os sinais de trânsito. Infelizmente, a gente precisa coibir o roubo, a compra, o tráfico desses cabos de fio que tem um certo valor comercial, e a gente está aguardando. A notícia que a gente tem é que a Polícia Civil está investigando o tema e que em breve nós teremos aí uma conclusão desse problema, que é um problema triste para nós todos, né? Ano novo escolar e também problema novo, de novo, com os professores. Professores do município estão em estado de greve, já que a sua presidência na Câmara está ligada umbilicalmente ao partido do prefeito. De que forma o senhor pode intermediar nesse processo para evitar prejuízo aos alunos e também à categoria? Nonato, nós temos feito ao longo desses 2 anos, né, dessa legislatura e da gestão do prefeito Sarto, um esforço enorme para priorizar a educação. O prefeito Sarto, por exemplo, agora na última quarta-feira, deu posse a mais de 1.800 professores para a rede municipal de ensino. 1.815, se não me falou bem. Fruto de um concurso público que foi o maior da história de Fortaleza. Afora isso, a prefeitura tem avançado na escola, em escola em tempo integral. O prefeito Sarto já entregou 23 creches novas só no seu governo. Ou seja, programas de financiamento para professores fazerem pós-graduação e cursos de extensão da sua faculdade. O prefeito Sarto tem investido muito na educação. E obviamente, o ano passado, no momento em que o piso foi anunciado, que foi mais de 30%, o prefeito Sarto foi o primeiro prefeito do Nordeste a anunciar o piso. Neste momento, há uma cobrança do sindicato de que seja implementado o piso, e a prefeitura e o prefeito Sarto já determinou a equipe que fizesse esse estudo para fazer a avaliação do impacto e que possa efetivamente dar esse piso do professor, que é justíssimo. Eu não creio que nós teremos problema por conta disso, Nonato. Até porque, como eu estou lhe dizendo, já foi empenhado nos 2 anos do prefeito Sarto um grande esforço para a educação. E esse esforço não é um esforço que foi vencido, muito pelo contrário. Tem muito ainda que se fazer pela educação, e o prefeito Sarto tem compromisso com essa pauta, que é prioridade do seu governo, e eu não tenho dúvida que fará, logo mais, anunciará o piso dos professores, que é a grande cobrança dos sindicatos, e obviamente também deixando muito claro aqui que o nosso papel na Câmara Municipal é ouvir sempre os sindicatos, os professores, enfim, todos da área da educação, para que a gente encontre e medir uma solução o mais breve possível. Mas imagino que isso não seja, no momento, um problema para a gestão e nem para os professores, não. Eu estava lendo aqui que tanto o Senado quanto a Câmara de Deputados têm pautas que serão discutidas de projetos do ano passado.
Que projeto está também aqui em Fortaleza no aguardo de uma discussão por vocês? Na verdade, Projeto que realmente mereça grande importância. O que existem, assim, na verdade nós superamos praticamente a pauta toda do ano passado, né? O que tem para esse ano, que nós estamos aguardando agora de curto prazo, é o reajuste dos servidores, inclusive dos professores. A Prefeitura... A pergunta tem a ver exatamente com o que o ouvinte está querendo saber. Imagino que seja um clamor dos servidores, né? De saber quando será anunciado o reajuste. A Prefeitura, que é a responsável legal por enviar essa mensagem à Câmara, está tratando disso, inclusive dos professores, né? Afora o reajuste dos servidores e a lei de orçamento, que é importantíssima. Nós estamos vivendo Fortaleza num momento muito bom. Fortaleza é a cidade que tem o maior orçamento público do Nordeste, é a cidade que tem o maior PIB do Nordeste. Tudo isso, e é a cidade que mais gera emprego do Nordeste. Então tudo isso é muito importante para a cidade. Agora tem um debate e se iniciou agora, e é um debate que deve envolver todo o cidadão, que é sobre o novo plano diretor, né? Quais são as diretrizes, como a cidade vai crescer, quais são as prioridades, o que é que nós queremos para a nossa cidade, qual é o formato da cidade de Fortaleza que nós queremos, se nós vamos ter indústria, se nós vamos ter comércio, se nós vamos favorecer a moradia em áreas mais adensadas, se nós vamos expandir o território da cidade. Esse é um tema que deverá percorrer o ano de 2023 inteiro. A Prefeitura já iniciou, nós já falamos sobre isso, já iniciou os fóruns, e nós vamos fazer um seminário na Câmara para a gente culminar no final do ano esse grande debate, que é um debate, de novo, que o cidadão de Fortaleza precisa acompanhar, e é um debate que deve, pela sutileza de muitos assuntos que tem, deveremos se expandir aí essa discussão o ano de 2023 inteiro. Estamos chegando ao final dessa conversa, boa conversa aqui com o presidente, o Gardel. O prefeito falou aqui exatamente sobre a possibilidade de fazer com que o transporte coletivo tenha a possibilidade de ser livre, não é livre a palavra? Facilita aos livre estudantes. Para estudantes. Existem municípios que já estão liberando para trabalhadores também. Há a possibilidade de a Câmara se desdobrar sobre isso, porque tem muito a ver com a família, com o trabalhador, que já tem muitos impostos a pagar, tem muitas dívidas, tem uma inflação comendo já antes dele receber o seu salário. Isso seria de bom tom se a Câmara começasse este trabalho agora em fevereiro, pedindo ao prefeito para enviar esse projeto e ampliando, não só para estudantes, mas também para idosos que precisam ir para médicos, precisam ir para as filas da Previdência, e de que não tem como realmente se garantir pagando a passagem. Nesse ponto, Nonato, a Câmara já tem dado assim, uma contribuição. Obviamente, essa é uma expectativa que todos nós criamos a partir da fala do prefeito Sarto. O prefeito Sarto tem se comprometido publicamente a fazer esse estudo. A gente só precisa fazer um resgate aí. A pandemia, ela trouxe um olhar diferenciado para o sistema público de transporte no Brasil inteiro. As empresas perderam a sua capacidade de funcionamento, porque metade ou mais da população deixou de andar de ônibus. Então Fortaleza, que tinha uma frota que tinha uma população que circulava em torno de 1 milhão de pessoas por dia, caiu para em torno de 400 mil pessoas por dia. Então isso desequilibrou o sistema funciona, né, com certo equilíbrio. A pandemia desequilibrou o sistema, e aí todas as prefeituras do Brasil começaram a ter um olhar mais específico para isso, e obviamente Fortaleza também. Tanto é que a Câmara Municipal, né, por meio de uma mensagem do prefeito, conseguiu segurar o preço da passagem de ônibus, né, foi subsidiado. A prefeitura bancou uma parte desse reajuste que seria, o governo do estado ajudou também nesse ponto, e nós temos aqui já pelo 3º ano seguido que a passagem de ônibus não sobe. Obviamente a gente precisa entender até que ponto esse equilíbrio vai retornar para que a gente possa contribuir. E aí eu fiquei muito feliz de quando o prefeito Sarto disse que com esse novo olhar nós podemos ter a isenção, né, da passagem de ônibus para os estudantes, que já seria um ganho enorme. Então nós estamos aguardando. Mas apesar da pandemia, teve um ex-colega seu lá da Câmara que ousou liberar passagem livre aí em Caucaia.
Pois é. É sinal de que Fortaleza pode muito perfeito. bem atrair a atenção, o olhar de vocês, a voz e as ações de vocês. Claro, o que eu tô assim, colocando... Eu entendi. É que a pandemia... provocando. A pandemia, né? Porque um sistema que já funciona há muitos anos, a pandemia, por conta desse desequilíbrio de queda de número de passageiro, por uma possibilidade de aumento de passagem, todas as prefeituras colocaram uma lupa maior no transporte, na mobilidade urbana. E o prefeito Sartal vinha aqui depois, né, nós já estamos no finalzinho da pandemia, nós já estamos superando essa etapa, dizer que a gente pode avançar para ter o passe livre dos estudantes é algo que nos deixa muito felizes, com expectativa muito grande. Nós já nos debruçamos ao longo desses 2 anos sobre temas como esse, quando a gente votou uma isenção para o transporte no dia da eleição, quando nós votamos um subsídio maior para o transporte, para segurar o preço da passagem nesses 3 anos. Então, quando a gente vê o prefeito sinalizar nessa direção, a Câmara Municipal, sem dúvida nenhuma, vai participar do debate e vai dar uma contribuição importante para isso, e é algo que eu tenho certeza que a cidade toda vai estar pronta para receber de braços abertos. Alguns legislativos, até mesmo no interior do cearense, aumentaram o ganho dos vereadores. Chegou algum projeto, algum colega seu, de oposição ou não, da situação, chegou a fomentar essa possibilidade de um projeto desse tipo? Não, ano? Na verdade não. Não vai ter aumento? Não vai ter aumento. A lei é muito clara. Né? O vereador só pode aumentar o seu próprio salário para a próxima legislatura. Então, isso. Mesmo que nós votássemos, né, que não é o caso, não será o caso, um projeto este ano só valeria para 2025. Então, de pronto, esse debate nem circulou na Câmara Municipal, porque os colegas sabem que isso não tem nenhuma possibilidade nesse momento. Eles respondem àquela pessoa que mandou ainda há pouco uma colocação, diz, os deputados, o Lira aumentou aí para ganhar votos para a presidência de novo, aumentou, mas lá é uma nova legislatura que está se formando. É uma nova legislatura e a lei, para eles, ela é diferente. É diferente. Vereador, as restrições para isso é bem maior. Obviamente, eles, como você disse, eles estão fazendo de uma legislatura para outra e a Constituição permite isso para eles, mas essa não é o caso da Câmara Municipal. Gardel Rolim, muito obrigado pela sua presença aqui, discutindo sobre as ações da Câmara Municipal de Fortaleza, que vai ter durante os anos 23 e 24 a sua presidência. Eu que agradeço o espaço, um abraço para todos os ouvintes da Jangadeiro Band News. Agora são 10h46. 101,7